noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando o nosso Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje é dia 7 de março de 2022. Para iniciar a nossa leitura, o nosso Evangelho online, eu vou fazer uma leitura, né, do livro Busca e Acharás. A mensagem é para frente. Por mais sofras, jamais desanimes. O problema aparece, carregando a lição. Surge a crise, revelando a verdade. Provações no caminho somam experiência. Deus sabe o que precisas para ser feliz. Segue à frente e não temas, escorando-te em Deus. Lamentação e pessimismo podem alastrar-se através de contágio mental. A enfermidade súbita, quase sempre, é o processo de que se utiliza o plano superior para impedir uma queda espetacular. Amar é servir, compreender, auxiliar, abençoar e libertar. Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, que fez a psicografia. Buscas e Acharás, a lição 2. Meus amigos, é com muita alegria, como eu havia dito, que estamos iniciando mais um Evangelho. Eu vou chamar agora a nossa amiga Mara, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Mara. Obrigada. Boa noite a todos. Vamos, então, neste momento tão esperado por nós, né? Na segunda-feira, todos nós já nos preparamos emocionalmente para participarmos do Evangelho online. É a nossa busca da espiritualidade maior, através do nosso reencontro virtual, em que a pandemia nos obrigou a tarefas dessa natureza, e que hoje, não só nós, mas muitas casas espíritas utilizam desse recurso, mesmo voltando às reuniões presenciais. Pedimos a Deus abençoar o nosso trabalho para a gente dar prosseguimento às nossas reuniões de segunda-feira. Então, as nossas preces hoje é para que nós, o grupo, estejamos sempre unidos em pensamento, em sentimento, e sempre esperando com alegria o momento do nosso reencontro e do estudo do Evangelho. Hoje, especialmente, pedimos a proteção ao Guilherme, que fará a explanação, desejando a ele a paz, a serenidade, a calma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixe entregues a tentações, livra-nos de todo mal, que assim seja. Obrigada, Mara. Eu vou convidar a nossa amiga Analice, que irá fazer para nós a leitura do Evangelho da noite. E eu sempre falo que Kardec é tão atual, mas tão atual, que tudo que a gente procura, todos os temas, né, as nossas aflições, alegrias, se a gente procurar, nas obras de Kardec a gente vai encontrar, né? Então, hoje eu peguei, para poder completar a leitura da noite, o estudo da noite, essa parte aqui que a Analice vai fazer para nós, a leitura do Evangelho, que é transmissão do pensamento. Analice, por favor. Vamos lá. Boa noite a todos. Transmissão do pensamento. 10. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer em que apenas lhe chegue o nosso pensamento,
Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedis e obtereis. Muito obrigada, Analice. Vocês viram que maravilha, né? Essa parte, eu falo que o Evangelho, as obras de Kardec, elas são espetaculares. E para, né, o estudo dessa noite, nós vamos chamar o nosso amigo Guilherme, o Guilherme que vai falar sobre o poder do pensamento, né, Guilherme? Será que o pensamento tem poder? Mais da conta. Que é nada mais, nada menos do que a prece, né? O passe, a transmissão do passe ali, tudo, né? Então, é um conjunto. O Guilherme é trabalhador da nossa casa, é sempre atuante, está ali, e a gente fica muito contente, né, com a sua participação. Seja bem-vindo, Guilherme, fica à vontade. Obrigado, Tânia. Obrigado, irmãos, aqui, amigos, né, presentes aqui nessa noite, né? Agradeço a companhia de todos, né? E para hoje, né, nosso estudo de hoje, eu vou trazer um pouco, né, do estudo, né, que é um pouco refletivo, né, para nós, né, para a gente poder pensar um pouquinho, né, como agir, né? Se nosso pensamento tem energia, fica essa interrogação aí para nós aí pensarmos até o final do estudo. Eu começo o estudo falando o que é o pensamento, né? E eu fui buscar em Francisco Dias da Cruz, né, pelo Espírito Francisco Dias da Cruz, o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele há um influxo divino, reside a gênese de toda a criação. E Emmanuel acrescenta por sua vez: a mente é o espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Assinalamos, todos nós, os reflexos um dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Esse estudo está nas instruções psicofônicas, né, da FEB de 2006, está no capítulo 19, né, no título Alergia e Obsessão, a mensagem de Dias Cruz. E esse acréscimo, né, de Emmanuel, né, está no livro Pensamento e Vida, né, já no capítulo 1. E para a gente ter uma contextualização do nosso estudo, eu vou ler uma mensagem, e a partir dessa mensagem é onde a gente vai compreender o que é o pensamento. Então, a mensagem que eu escolhi para o nosso estudo de hoje chama-se Pensamento. Está no livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, essa mensagem, ela diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
Paulo de Tarso, as cartas, né, de Paulo de Tarso aos Filipenses. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viverão. Antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho, com substância, o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente como os primórdios intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parecer à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obstáculos, as sombras permanecem na mente. Quais fantasmas ocultos? Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de símbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderam compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando, em cada dia terão encontrado a divina equação. Então, no livro Pão Nosso, é um dos livros, né, psicografados por Chico Xavier por meio do Espírito de Emmanuel. E ele faz parte de uma coleção onde Emmanuel separa e organiza os livros a partir de versículos da Bíblia ou das cartas dos colaboradores de Jesus. E Emmanuel explica que faz isso porque, no seu entendimento, cada versículo do Evangelho de Jesus e das cartas é uma pedra preciosa, que traz explicações e orientações para a nossa jornada aqui na Terra. E o que Emmanuel faz é propor uma interpretação possível para cada um desses versículos. À medida como vamos vendo, cada dia que nós lermos a mesma mensagem, temos um olhar diferente sobre cada uma delas. Porque é uma mensagem extremamente profunda, assim como são as orientações de Emmanuel para cada um de nós. E essa mensagem 15 se intitula Pensamentos. Emmanuel vai buscar no versículo 8º do capítulo 4 a carta de Paulo aos Filipenses. E o versículo diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que será que Paulo de Tarso está falando nessa carta? Para podermos entender um pouco o que Paulo está falando, existe na obra um trabalho de organização do Evangelho de Emmanuel, comentários à carta de Paulo. Qual contexto Paulo escreveu a carta aos Filipenses? A carta de Filipenses é uma das cartas que Paulo mais se aproxima do gênero de carta pessoal. Então, é uma carta como aquelas, né, antigas que nós fazíamos apoio, né, à mão. Então, Paulo fundou na comunidade dos Filipenses na sua segunda viagem na casa de Lídia, porque as igrejas naquela época eram organizadas nas casas das pessoas. Então, Paulo, através das cartas, se faz presente nessas igrejas, dando orientações, esclarecimentos, orientando alguma desavença, alguma dúvida. Mas essa era uma comunidade que não apresentava a Paulo tantos problemas.
tantas dúvidas e tantas dificuldades. Então, vamos ver nas cartas aos Filipenses que ela não é uma carta de correção de conduta, de orientação de problemas naquela comunidade. Ela é uma carta que Paulo escreve quando está preso em Roma, e ela é marcada por uma exortação ao sentimento de alegria. Paulo, já preso, né, naquela época, ele envolto no sentimento de dever cumprido, de uma grande alegria, mesmo nas dificuldades que ele estava vivendo. E ele via e transmite nessa carta aos Filipenses que a vinda de Jesus, o amor de Deus e a possibilidade da convivência constitui um motivo de regozijo. Então, o que Paulo tenta passar na carta àquela comunidade é exatamente esse sentimento de estar com Cristo, de que viver o amor de Jesus em nossas vidas, de compartilhar em comunidade, era algo precioso. Então, quando Paulo fala do que é belo, do que é bom, e alerta tudo isso, faz parte do movimento de pensar. E ele está compartilhando uma grande alegria, um grande sentimento de satisfação e exortando aquela comunidade à experiência em si mesmo de regozijo. Só que a carta de Paulo não se prende naquela época que foi escrita, porque Paulo fala aquelas comunidades em espírito. Por isso que é tão atual e tão presente para nós. Porque já naquela época, no início do século, Paulo estava exortando aquela comunidade a refletir de tudo aquilo que, para o bem, que é amável, que é honesto, que é justo, que é verdadeiro, que tem virtude, que tem louvor, começa no pensamento. E é isso que Paulo de Tarso fala para nós hoje. Tudo que é bom, que é belo, que é justo, que é de louvor, que é adorável, se inicia no pensamento. Pensamento é criação. É assim que nós colocamos na obra divina como co-criadores do Pai. Então, como é que nós também criamos, né? Como é que nós criamos também? Por meio de nossos pensamentos. E para explicar este versículo, nós vamos lembrar também de Leon Denis. Leon Denis vai dizer que o pensamento é uma potência da nossa alma. É uma força que temos em cada um de nós internamente. E no livro Depois da Morte, Leon Denis assevera que o pensamento é criador. Não atua somente ao redor de nós mesmos, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em cada um de nós. Gera em nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida, presente e futuro. Leon Denis está dizendo que o nosso pensamento é criação. Por meio de nossos atos de pensar, nós criamos. E que podemos criar um edifício maravilhoso, cuidadoso que nós habitamos, ou um ambiente miserável das nossas vidas, no momento presente, no momento futuro. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai afirmar que nosso pensamento cria a vida que nós procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identificamos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. E que as nossas experiências aqui na Terra vão nos lapidando, vão nos transformando, vão nos ajudando a aprimorar estes atos de pensar, de tal sorte, a cada experiência, o nosso pensamento nos permite estar mais em contato com o próprio pensamento do Pai, para que possamos externalizar nossas vidas o próprio pensamento de Deus. Isso, meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui com a gente, é um processo que não é de uma hora para outra, né? Requer tempo, experiência, aprendizado. E continuando a entender esse versículo de Paulo, Emmanuel, no livro Pão Nosso, vai nos explicar logo no primeiro parágrafo. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Pensar é criar.
A realidade dessa criação não pode se exteriorizar no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Emmanuel está aqui trazendo uma nova reflexão. Ele fortalece a orientação de que pensamento é auto de criar, mas ele diz que nem tudo aquilo que nós pensamos e criamos se materializa no nosso mundo material, mas se materializa e organiza no nosso mundo íntimo, conduzindo e orientando o nosso modo de agir. Mas, afinal de contas, o que está falando Paulo, Leon Denis e Emmanuel? Eles nos estão chamando a pensar e refletir, alinhar nossa mente o entendimento de que tudo que realizamos, tudo que promovemos na nossa vida, se inicia e tem o período inicial de concepção, que é o nosso pensamento. Antes de estarmos todos aqui juntos nessa linda noite de segunda-feira, nesse estudo do Evangelho de Jesus, nós já pensamos e organizamos a nossa vinda, nossa participação nessa reunião. Só que o pensamento, ele não se dá dessa forma simples como estamos falando aqui. Somos seres milenares. Vivemos diversas outras experiências na carne. Acumulamos acertos e acumulamos derrotas. Acumulamos experiências felizes, também poucas felizes, que ajudam a organizar em nós uma teia de sentimentos e emoções que dão qualidade aos nossos pensamentos. Se nossos pensamentos fossem tão racionais e tão ao nível da nossa consciência, seria fácil. Mas quantas vezes nós somos impulsionados a agir, nós somos conduzidos a organizar nossa vida por pensamentos que sequer registramos que pensamos. Porque a velocidade do pensamento é maior que a velocidade da luz. O nosso ato de pensar é muito rápido. É por isso que quando nós pensamos aqui e mentalizamos o irmãozinho lá do outro lado do planeta, a nossa vibração não alcança. Por vezes não estamos suficientemente atentos às nossas construções na nossa casa mental. Que Kardec vai nos falar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá ele diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele vai dizer essas moradas nem sempre se refere a espaços ou a limitações físicas, mas ao ambiente que nós construímos na nossa mente e onde vamos habitar. Que ambientes são esses que queremos habitar? De pensamentos tóxicos, depressivos, pensamentos deprimentes de nós mesmos e dos outros? Ou pensamentos amorosos, de confiança, pensamentos positivos, de esperança diante de nossa vida, que envolve os outros? Por que então Leon Denis e Emmanuel nos fala que nosso pensamento interfere e envolve aqueles que convivem conosco? Porque pensamento, segundo a doutrina espírita, é energia. Por isso, força criadora, força motriz da criação. O nosso pensamento nos envolve e influencia em cada um de nós e também aqueles que convivem conosco. Por isso, vigiai e orai. Vigiai nossos pensamentos. Cuidar dos pensamentos que estão vindo fazer morada no nosso edifício interno. Que pensamentos são esses? São eles que nos conduzem. São esses pensamentos que dão qualidade à forma como nós colocamos no mundo. Mas não nesse mundo de consciência que estamos aqui falando. Por isso que vale relembrar a orientação dos Espíritos que deram a Kardec no Livro dos Espíritos, que está lá na pergunta 919. E lá Kardec faz a pergunta: qual é o meio mais eficaz de resistirmos ao mal? E um sábio da antiguidade, ele nos diz: conhece-te a ti mesmo. Porque nós muitas vezes acreditamos que pensar é exatamente este ato de organizar a nossa mente. Essas ideias ao nível do cognitivo. Mas pensar não é somente isso. É também aquilo que vai sendo construído internamente dentro de nós, gerando energia, inebriando nas nossas emoções, nos nossos sentimentos,
muitas vezes angariados em experiências progressas. Então eu pergunto, quanto de culpa nós temos dentro de nós? Quanto de mágoa carregamos dentro de nós? Quanto de ressentimento que vão dando qualidade ao pensamento que nos faz acreditar que nós não merecemos algo, que não merecemos o cuidado de Deus, que nós merecemos todo o castigo, toda a repreenda, e faz com que tenhamos uma postura, uma posição diante da vida de vítimas, sem energia, cheio de culpa, sem que nós nos demos conta que estamos fazendo isso conosco. Por isso é tão importante olhar para dentro de nós e ter o autoconhecimento. O que está me mobilizando o meu pensamento? Que sentido faz pensar dessa forma? Acreditar que não mereço a misericórdia e os cuidados do Pai? Ou a me julgar juiz da vida do outro? O que está me gerando este pensamento e me ajudando a construir este edifício? Não é uma tarefa fácil, né? É difícil. Mas uma tarefa possível. Olhar para dentro de nós e investigar o que está mobilizando o nosso pensar. Me faz sentir vítima ao mundo ou me faz sentir um ser do mundo? Esse desenvolvimento em aprendizado, em processo de erro e acertos para eu melhorar, me dando as oportunidades que eu preciso e sabendo transformar, isso também em ato de compreensão e tolerância com o outro. Tudo isso começa na energia que eu mobilizo na minha mente por meio do pensamento, criando e organizando o mundo onde eu vou habitar. Por isso, cuidado com a vigilância. Nas obras de André Luiz, nós vamos ver várias experiências, várias situações que os espíritos vivenciam a partir da construção mental. Quando nós nos colocamos no mundo, acreditamos e confiamos que nós somos seres imortais, criados por um Pai amoroso, justo, misericordioso e que cuida de cada detalhe de nossas vidas. O nosso edifício, a nossa habitação, é uma habitação segura, é uma habitação forte, é uma habitação do homem e da mulher prudente com pensamentos positivos. Pensamentos de amor, o pensamento de confiança, não faz com que nossos problemas não nos alcancem. Há situações difíceis que nós precisamos viver e experienciar, porque são elas que vão nos dar força para ajudar que nós façamos as transformações que precisamos fazer. Organizar nossos pensamentos, cuidar dele para que possamos estar em sintonia com o pensamento do Pai. É ter força interna suficiente para aprender com as situações difíceis. Porque o pensamento no bem, o pensamento no amor, o pensamento em Deus, não impera que as dificuldades batam em nossa porta. Mas o pensamento, a força, a energia e sintonia com o bem e com o amor de Deus por nós, vai nos dar força interna para viver e aprender ainda mais com as dificuldades pela qual precisamos passar. E eu faço uma pergunta. E como que cuidamos de nosso pensamento? Como é que cuidamos dessa energia que liberamos e que criamos para o universo, para cada um de nós? Emmanuel vai dizer na própria mensagem 15 do livro Pão Nosso: o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior é o Evangelho de Jesus. Lá está todo o roteiro generoso para que nós saibamos ser co-criadores com o Pai no bem, no amor, na justiça e na misericórdia. É difícil, mas também nos é plenamente possível, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. E Emmanuel continua: renovar pensamentos não é tão fácil como possa parecer. Demanda muita capacidade de renunciar à profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue sem trabalho e sacrifício do próprio coração. Voltamos sempre ao lugar comum que a doutrina espírita nos traz. O nosso processo de transformação, inclusive dos nossos pensamentos, requerem de nós trabalho e sacrifício.
dominação de si mesmo, sacrifícios dos nossos desejos mais materiais, mais mundanos, de querer sempre ter razão, ser sempre o justiceiro, organizar e administrar a vida do outro, olhar o mundo sempre no nosso foco, não compreendendo o olhar do outro. Isso é estar disponível a sacrificar-se a nossa própria vaidade, o nosso orgulho, essa nossa forma centrada só em nós, de ver as coisas, de conviver com o outro. O quanto este momento no mundo está nos exigir empatia, está nos exigir a nos colocar no lugar do outro e sentir como o outro. Porque como eu sinto, eu sei. Mas como que o outro sente? Como que o outro vive aquela situação? Para ser capaz de compreender como aquele sentir gera pensamentos que criamos formas de agir diferentes das minhas. Roteiro para fazer tudo isso está no Evangelho de Jesus, nas orientações que o Mestre exaustivamente nos dá, aquela multidão com que ele conviveu, os apóstolos, e que repercutem até hoje em cada um de nós. Porque tudo o que Jesus fala ao nosso espírito imortal, vigiai, cuidemos dos nossos pensamentos. Por que estou pensando assim? O que me gerou este pensamento de desvalia, menos-valia, de mim ou do outro? Investigar. Conhece-te a ti mesmo. Muitas vezes, por trás de muitas atitudes nossas, está um pensamento envolvido pelo sentimento da vaidade e do orgulho. Mas vamos dando desculpas, vamos racionalizando. Então, conversar conosco todos os dias é um exercício muito importante. Silenciar um tempo do dia e nos ouvir. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, ele diz: fazei como eu faço. No final do dia, avalia, examina, veja como foi seu dia, o que você fez, o que motivou aquela sua ação, que pensamento te motivou e te impulsionou a agir daquela forma. É assim que nós vamos dia a dia cuidando dessa construção na casa onde moramos. O convite de Paulo para cada um de nós presente nesta reunião, né, é que nós possamos lembrar, né, o que ele está dizendo para nós. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que vem de virtude, tudo que está a favor do louvor, começa no pensamento. Mas o oposto também. Tudo que nos enfraquece, tudo que nos dificulta caminhar, tudo que faz nos sentir vítimas e pobres coitados, abandonados na misericórdia do Pai, começa em nosso pensamento, que é criação, que é energia. Então vamos buscar no Evangelho de Jesus as orientações, o caminho para que possamos ir lapidando, transformando o nosso pensamento. É uma preciosa lição que nossos irmãos de luz dizem. É fazer uma prece, mesmo que seja uma prece singela. Conversamos com o nosso Pai, conversamos com Jesus. Conversamos com nossos amigos do plano invisível que caminham conosco. Compartilhamos com Ele nossas angústias, nossas dificuldades. Peçamos a Ele o amparo, o apoio para que possamos ter discernimento, clareza para entender, para descortinar a nossa casa moral, a casa mental que estamos construindo para cada um de nós. Busquemos a companhia desses irmãos queridos que compartilham e caminham conosco nessa jornada. A prece é um recurso precioso, porque os Espíritos já nos dizem, não há nada que nós peçamos à espiritualidade que fique sem respostas, que fique sem socorro. Que nessa segunda abençoada, que possamos sair daqui atentos ao nosso pensar, lembrando que somos colaboradores do Pai na sua criação. É a criação de Deus, uma criação de amor,
nós somos capazes de construir amorosamente com o Pai. Mas isso é um processo, é uma caminhada. Nessa caminhada vamos encontrar o Evangelho de Jesus, todos os passos necessários para que transformemos essa morada que nós habitamos. E que nessa morada seja uma morada de honestidade, de amor, de justiça. E se ainda não é, depende de cada um de nós transformá-la. E nós temos a força suficientemente para isso. Então, vigiamos e oremos sempre. Obrigado. Guilherme, nós que agradecemos, Paulo. Muito, muito, muito. Eu falo assim, o Evangelho é isso, é nós falarmos do Novo Testamento, falarmos das obras básicas de Kardec. Que lindo, que maravilhoso. Você me emocionou, porque eu estou... tem uma turminha aqui que está aqui comigo, que está acompanhando o desafio lá, 27 dias do Novo Testamento. Então, ao ver o Saulo Silva falando do Novo Testamento, e você vindo assim, sem conhecer, né, não sabia disso, e vim trazendo isso para nós, foi uma alegria muito grande. Fiquei muito emocionada, meu amigo. Mas gratidão mesmo, que a espiritualidade amiga continue lhe fortalecendo no Evangelho de Jesus e te ajude na nova caminhada que você vai enfrentar aí pela frente, meu amigo. Com certeza. Gratidão. Com certeza. Muito Muito obrigado, obrigada, Guilherme. Obrigado. Nós que Obrigado. agradecemos. Tenho certeza que o que eu estou falando não é só eu, a Iraídes ali até pôs o rostinho dela ali, porque foi assim, nos tocou profundamente. Pode abrir, Iraídes. Abre o seu som, Iraídes. Perdoa aí que eu cheguei atrasado, mas foi uma causa muito justa. Imagina, velho. Ouvi a prece linda aí da nossa irmã. Nossa, mas que revelação esse menino, que menino de ouro. Escondendo o tesouro aí, parabéns. Nós ouvíamos a noite toda, né, Tânia? Nossa, foi muito bom mesmo. São, Gratidão, Guilherme. Muito Obrigado. obrigada, meu amigo. são referências que, né, que eu fui buscando e, assim, a gente vai aprendendo junto, né, com esses ensinamentos, né, não tinha, assim, não tinha muito conhecimento dessa parte das cartas de Paulo, né, que ele traz. Então, assim, é uma revelação que, assim, com que a gente traz, com que a gente se disponibiliza para poder trazer esse estudo, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai aprendendo com esses ensinamentos. Então, assim, para mim foi gratificante, né? Adquirir mais essa experiência. Né? Eu falo assim, que quem não conhece as cartas de Paulo, a Tito, aos Colossenses, aos Filipenses, tudo, gente, é uma lição, assim, para nós, tremenda. É um ensino que é eterno, né? Porque eu falo assim, foi escrita há quantos anos atrás e é tão atual. Então, meus amigos, que maravilha. Foi muito bom, meu amigo. Gratidão mesmo. Ai, meus amigos, começou bem, Márcio, né? Graças a Deus, isso que o Guilherme veio nos falar, nós precisamos cuidar muito do nosso pensamento, né? O que nós estamos vivendo intimamente e externamente é fruto dos nossos pensamentos. Aqui em casa, eu sempre falo, o pensamento mata, como também cria, né? Nos traz coisas boas, como nos traz coisas ruins. Então, que nós possamos ter essa energia firme e forte no amor de Jesus, nos ensinamentos do nosso querido mestre, e Kardec que veio aí, codificou, aí depois veio esses outros amigos, Emmanuel, André Luiz, nos ainda facilitando o aprendizado, né? Então, meus irmãos, nós estamos na caminhada. E esse mês vai prometer. Se Deus quiser, está nos prometendo coisas boas.
A semana que vem nós vamos ter aqui o Sr. Vicente Junqueira. Ele vai estar aqui conosco. Eu ainda não sei o tema dele, mas é outro também que adora estudar. Graças a Deus, os nossos amigos aqui do Evangelho são todos estudiosos. Na terceira semana, nós vamos ter aqui o Cassiano Pimentel. Gente, eu organizei as perguntas que eu recebi, por isso que eu estou falando para vocês, vão me mandando as perguntas, porque qual é a sua dúvida vai ser bimestral. E olha, tem umas perguntas aí, o Cassiano vai sofrer para responder as questões. 1 hora vai ser pouco para nós, mas são questões assim, ó, que vão trazer muitos ensinamentos para nós. E na última semana, é a Semana da Família, né? A USE, ela tem esse planejamento, que a última semana de março é destinado ao estudo da família, são temas referentes à família que nos traz grandes ensinamentos. Então, nós vamos ter aqui conosco a Rutineia. A Rutineia vai estar aqui conosco falando sobre a família. Ai, que bom, né, Raia? Eu fico muito feliz de estar aprendendo. É a doutrina, eu falo que são os ensinamentos do nosso querido mestre, que nos coloca em pé na caminhada, nas alegrias e principalmente nas tristezas, que tem hora que a gente acha que a gente não vai vencer, e esses ensinamentos todos vêm e nos colocam em pé, e a gente vê, assim, que nós vamos vencendo, e temos que vencer com muito amor, com muito carinho, e principalmente alegria no coração. Mesmo que as lágrimas de dores venham aos nossos olhos, mas que nós tenhamos a gratidão pela vida, a gratidão de estarmos vivendo este momento. Então, agora, nós vamos encaminhando para o nosso encerramento, nosso movimento de vibrações, de luz, de paz. Vamos agora, queridos irmãos, entrar em sintonia com essa espiritualidade amiga, que nos acolhe com todo amor, com todo carinho, nos trazendo a paz, nos trazendo o amor, nos trazendo o caminho para ser percorrido. Que nós possamos sempre termos essa gratidão eterna por tudo. E pedindo sempre a nossa querida Mãe Santíssima, que todos os dias vem com seus enviados, os seus amigos, realizar a limpeza mental do nosso planeta Terra, que nós possamos, ao deitar, ao fazer as nossas orações, dirigir o nosso pensamento de paz, de luz para esses irmãos, para que o planeta possa ser limpo, possa ser retirado todas essas energias pesadas, e principalmente dentro do nosso lar, que o nosso lar possa resplandecer essa luz, essa mansuetude, esse amor do nosso querido Mestre Jesus. E pedimos também a esses nossos amigos anônimos que nos sustentam também na nossa caminhada, que estão sempre conosco. Gratidão eterna, bons amigos. Pedimos também a equipe do nosso querido senhor José Marques Garcia, que é o patrono da nossa casa, que sustenta o nosso lar, o nosso centro, o Centro Espírita Esperança e Fé, o nosso Bazar Alta de Souza, onde os seus caravaneiros realizam a distribuição das cestas básicas, a nossa creche Maria da Cruz, onde ali as nossas crianças são acolhidas, são direcionadas,
para a construção de um novo homem de bem. E assim, meus amigos, que os nossos lares possam ser abençoados com toda a paz, com todo amor. Que as nossas águas possam ser fluidificadas com todas essas energias benéficas para o refazimento do nosso corpo espiritual, que refletirá no nosso corpo material. Sadal? Sim. Que talento que tem esse menino para nos ensinar. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja, Sadal, meus amigos, uma excelente noite para todos vocês, muita paz, muita luz, que a espiritualidade amiga abençoe a cada um de vocês que estiveram aqui conosco e a cada um que irá depois ouvir este evangelho. Muita paz, muita luz a todos. Um beijo no coração de todos, o meu abraço de muita energia positiva. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos.